Ok, estamos ao vivo já, colegas. Boa noite, companheiros, companheiras do Coletivo Autores de Pelotas e todos que nos acompanham, pouco a pouco chegarão. Estamos entrando atrasados, já aqui preocupados, né, com os nossos tempos aqui ritualísticos das nossas lives, né? Tem essas preparações prévias aqui que nos atrasam uns minutinhos. Estávamos testando, inclusive, o som da Guga, Fernanda Buquerque Monteiro, AK Guga. O som está funcionando agora, Guga? Vocês estão me escutando agora? Sim. Mas assim, ó, deixa eu me explicar. Eu não era para fazer parte do 6. Eu entrei só para assistir vocês, por isso que eu entrei pelo celular. Eu não estava preparada para estar aqui assim ao vivo. Todos nós estávamos falando isso, que coincidência. Né? Eu também vou ficar aqui, eu queria só ouvir aqui, mas agora, né, já que estamos nessa... A gente achou que ia ser só tu falando, Guga. Eu ia ficar só ouvindo vocês, eu ia ficar de ouvinte mesmo. Tu não precisa ficar constrangida, porque isso é uma conversa íntima entre nós, entendeu? Esquece o resto e a gente vai conversando aí. Uma conversa. Vou até pegar a minha taça de vinho, então. Ou não pode beber? Ao vivo a gente alguém pode... ia pegar cerveja, aliás, eu ouvi dizer que alguém ia pegar cerveja. Então parei que eu vou pegar o vinho. Leonardo está quase entrando aí. Nosso companheiro Pedro Guimarães aqui já está com seu chimarrão também, cada um com o dele e a praça. Né? Já estão comentando já aqui a Carmen Jara e a Val Fábio. Muito bem, já estamos vendo alguns comentários aqui. Boa noite, Val, Carmen, Jara. Obrigado por estarem aí apoiando mais esse evento, que é o evento que, né, esse evento online, esse evento digital, que fecha, né, a nossa programação do Festim de maio, do Coletivo Autores de Pelotas, esse evento 100% virtual, digital, né, que o nosso coletivo, os colegas aqui nos integramos, nos lançamos em produzir com o aporte, com a contribuição de muita gente aí do coletivo que se dedicou mesmo, né? Já vou fazendo essa abertura com essas palavras de agradecimento, de alguma forma, a conseguir ter mais intimidade com essas ferramentas online, um pouco novidade para todo mundo, né? A gente tentando se entender em lives, transmissões ao vivo, as ferramentas, coordenar a conexão da página com o Facebook, editar vídeos, subir no YouTube, compartilhar nas horas certas, enfim. É um universo, né, de pequenas tarefas que compõem um grande quebra-cabeça de ações que permitiu a gente fazer esse festim, essa pequena grande festa literária do Coletivo Autores de Pelotas, nesse ano em sua segunda edição, que teve essa adaptação um pouco, vamos colocar entre aspas, de última hora. Tivemos algumas poucas semanas de organização, mas não estava no script inicial, né? Ela era para ser um evento físico, como foi o ano passado, aí, todo mundo animado, e, claro, o contexto viral global, né, também nos forçou a adaptar o formato, mas eu acho que com muitos pontos positivos também, saber provocar essas conversas literárias aí pelas redes sociais. Então, obrigado aí todo mundo que está entrando pouco a pouco aqui para nos acompanhar novamente nessa conversa. Eu vou apresentar minimamente aqui os colegas. Nós estamos com 5, esperando mais um. O Leonardo Alves já vamos deixar aqui publicamente, né? Se ele estava tentando se esquivar pela tangente, agora já estamos dizendo que estamos esperando ele. Ele que fez uma live agora há pouco, muito legal, né? Sobre poesia, colocando aí um pouco teoria da poesia, né? Tradições, gêneros e relações sobre o significado da poesia hoje. A gente pode até puxar os fios se ele aparecer daqui a pouco com as cervejas, né? Porque com o vinho, a Fernanda Albuquerque Monteiro já está, como eu comentei antes, a K. Guga é a nossa colega que participa hoje aqui desse bate-papo. Também foi, né, teve live, entrevista hoje na programação do Festim, com a companheira Joyce Lima, que foi quem entrevistou, foi acho que às 3 da tarde, né, Joyce? Que também nos acompanha aqui nesse bate-papo entre os autores
do coletivo Autores de Pelotas, juntamente com o Pedro Guimarães, que está aí no seu indefectível abrigo azul e chimarrão. Também mostra aí o seu líquido aí, acompanhante dessa noite, Pedro. Todos nós estamos com líquido. O Deco Rodrigues, eu não sei se está, eu estou com uma aguinha aqui, que é quem também nos acompanha, mais um colega super dedicado aqui deste coletivo, né, trabalhando para essa estrutura de discussão e disseminação literária da cidade de Pelotas ter cada vez mais força desde o ano passado, né, que estamos como grupo num amplo portfólio de atividades, e aqui está alguns dos colegas mais dedicados, eu acho que eu me atrevo a dizer, entre outros que não podem estar. Nossa conversa hoje estão aqui, do festim, dessa edição do festim, a companheira Nara, né, foi uma grande... Incansável, né? Uma maestra aí das edições, né, de vídeo. Não pôde estar hoje aqui no nosso StreamYard, que é a ferramenta que nós estamos usando para conectar essa transmissão no Facebook. Só cabemos 6, né? Infelizmente. Mas na próxima a gente vai ter mais habilidade, vamos incluir mais gente nas nossas transmissões ao vivo. Acho que o Leonardo chegou, será? É isso? Chegou, será? Aqui eu vi uma... Acho que não se... Léo, se tu tá ouvindo aqui, ó, tô esperando aqui ver se tu entra. Não conectou agora. Mas, bueno. Seguimos, então, aí, colegas, querem dar se eu estou falando aqui, por favor, deem suas saudações, enquanto eu preparo aqui os primeiros tópicos e o contexto da nossa conversa hoje. Joyce, por favor, quer começar com o seu boa noite a quem nos acompanha? Acho que a gente podia, já que esse é um evento, né, de iniciativa literária, de repente a gente podia falar bem rapidinho dos livros que cada um tem, né? Como uma apresentação mesmo, pode ser? Excelente, por favor. Então, o meu último, né, que eu fiz a live às 4 horas, é o Hortência de Agosto, romance, já está aqui atrás os outros, ó, preparadinhos. O primeiro, Amor Doentio de Mãe, lá em 2007, uma peça de teatro também, depois do Happy Ending. E tenho mais um livro que eu não sei onde é que está aqui agora. Aqui. Tem um exemplar aqui. Está detonadinho, mas é o que eu tenho aqui, Uma Gaúcha em Madrid. Tá? Então, eu tenho esses livros publicados e estou trabalhando em outro, né? Que eu espero que saia até o final do ano aí. Aproveitar essa pandemia, a gente tem um pouco mais de tempo também para ficar em casa e... É isso. Passa a bola agora. Alguém se apresente aí. Bem, esse outro tu não vai revelar o nome agora, tá? É surpresa, né? Eu não vou. Já tem nome, mas eu prefiro não revelar porque a gente nunca sabe, né? Daqui a pouco não está registrado, daqui a pouco alguém vai lá e copia. A gente é obrigado a mudar. Então, sem nome por enquanto, mas é outro romance. Muito bem. Pedro, se apresente aí para o nosso público antes de que coloquemos nos holofotes das questões de profundidade literária dessa noite. Opa, microfone, agora. Vocês, novamente, né? Tê-los nessa companhia, gostei muito do sarau ontem, né? E tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Os meus trabalhos são 6 trabalhos, né? São 6 livros, todos em coautoria, né? Mas eu já tenho um romance escrito, né, que é uma das coisas que me agrada. Já estou trabalhando num outro projeto. O último trabalho que eu fiz é este, né, dos últimos, são 6 trabalhos em coautoria, e a coautoria apareceu da oportunidade, né, foi uma oportunidade que apareceu para escrever o primeiro livro, para participar de um primeiro trabalho de livro que eu sempre gostei, que eu sempre imaginei que um dia eu ia fazer, que um dia eu ia escrever um livro, e eu não sabia como e não sabia o que eu ia escrever. Eu sempre pensei que, um dia eu vou escrever um livro. E o primeiro trabalho que apareceu foi em coautoria, eu aceitei fazer, era uma oportunidade, e depois fiz mais 5. E agora eu
eu resolvi que eu não, por enquanto eu não vou, embora já tenha recebido convites, né, para participar de outros trabalhos em coautoria, eu resolvi que agora eu não vou fazer. E estou trabalhando para fazer o meu livro solo, já está pronto, estou nos retoques finais, né, e vamos em frente. Também tive uma oportunidade, e foi aqui no Coletivo Autores, né, de escrever um de terror e coisa, e para mim foi legal, porque é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia escrever, escrevi, gostei, ficou legal, então, e foi graças a estar participando aqui do Coletivo Autores de Pelotas que apareceu essa outra oportunidade, e eu já tenho um outro viés que eu possa, de repente, suspense, terror, alguma coisa que eu consiga escrever, já está me agradando, e tudo isso graças a essa oportunidade aqui. Então, de novo, é muito bom estar com vocês. Muito bem, obrigado, Pedro, aí por fazer a apresentação, contexto aqui para quem está nos acompanhando, já tem uma quantidade de comentários também, o Deco está sempre atento aqui, um pouco a gente pode ir mostrando aqui, também o Vidal, que é colega do coletivo, está aí, ó, presente, o Vidal nos acompanhando, né? O Vidal, que é um dos editores, organizadores da nossa primeira antologia conjunta, né, do coletivo, que também foi apresentada hoje num vídeo às 6 horas, um vídeo que ele e a Marciele fizeram, comentando sobre esse processo de produção da antologia, né, nossa primeira antologia, Enquanto o Inverno Não Chega. Deco, te apresente, por favor, para os nossos colegas. Buenas, então, eu sou o Deco Rodrigues, sou editor de um site de cultura, né, o Ecult, ecult.com.br, e em 2013 fiz o lançamento do meu primeiro romance, Três Contra Todos, o único publicado até o momento, que é um romance que se passa aqui na cidade de Pelotas, e ele é, vamos dizer que é aconselhável para maiores de 18 anos. E, enfim, eu estou escrevendo um próximo livro, que seria um novo romance, ainda dentro do universo do Três Contra Todos, mas ainda sem data de lançamento. E aproveitando aqui que eu estou com a página aberta, a Tânia Porto, nossa colega, também está nos acompanhando, a Carmen Jara, Marta Bottini, o Lion Dias, queridão Lion Dias, também está nos prestigiando aqui, tem uma galera acompanhando. Muito bem, valeu aí, Deco, por apresentar-se. Eu não estou conseguindo só comunicar aqui entre nós e para quem nos acompanha, conectar o Léo aqui. Está aparecendo, Léo, está nos ouvindo, Leonardo Alves, que a tua câmera e o microfone não estão conectados. Eu não sei se está usando o celular. Ele não está conseguindo, ele pergunta, vocês estão me vendo? Não sei. Aparece o teu nome, mas não aparece entrada de áudio ou vídeo, Léo. Não sei se tu está usando celular ou PC, pode ser em razão de um ou de outro, às vezes dá uma desfase, né, na conexão. Eu acho que ele nunca usou essa ferramenta, tem que explicar que ele tem que habilitar para poder usar a câmera e o áudio, né, e o microfone do computador. Tem que clicar no lugarzinho aí. Deixa eu explicar. Explicação. Vai lendo as instruções. Não, mas tomara que consiga. Léo, se eu conseguir, tu vai conseguir. Diga aí, Guga, se apresente para o público. Foi a primeira vez que a gente fez de tarde. Primeira vez que a gente usou o StreamYard foi de tarde na entrevista dela. Então, né? Olha aí, todos estamos conseguindo, todo mundo aprendendo aqui um pouco na marra, um pouco no amor, a operar novas ferramentas, como a gente dizia no começo aqui, para fazer esse evento literário digital. Guga, te apresente aqui para... Estava acabando a bateria, conectei. Bom, pessoal, meu nome é Fernanda Monteiro, eu gostaria de usar esse nome como escritora, porque todo mundo conhece por Guga, na verdade, tanto meus amigos quanto a minha vida profissional como arquiteta. Então, eu queria ver, e eu gosto do meu nome, então eu queria ver se agora, como escritora, eu conseguia assumir ele, que as pessoas usassem ele, né?
Eu tenho um livro publicado em 2017, é um livro de poesia. Hoje a Joyce me entrevistou, tá aqui, ele é A Vida Sem Antônio. É um livro muito íntimo, não era o primeiro que eu esperava publicar. Eu já tenho um segundo pronto, que a Joyce está me ajudando, está corrigindo ele para mim, e que eu espero lançar esse ano ainda. E participar do coletivo, para mim, é um orgulho, assim, eu me senti escritora. Quando o Deco me ligou e me convidou para participar, eu me senti uma escritora, assim, pela primeira vez na vida, assim, sabe? Acho que o Deco nem sabe disso. Foi emocionante, assim, foi um reconhecimento, né? E agora, tá dentro do grupo, por exemplo, me encorajou a estar escrevendo um romance. Nós falamos um pouco dele hoje à tarde, e que eu estou aprendendo a ter disciplina, estou aprendendo a ter... Outro dia me perguntaram do processo, eu trabalho com vários esboços paralelos. Um eu só escrevo sobre os personagens, outro tem um índice sobre o que vai acontecer em cada capítulo, outro eu vou escrevendo só ideias que eu acho legais para introduzir em momentos diferentes, e tudo isso eu estou aprendendo na minha convivência com vocês. Estou devidamente apresentada. Muito bem, obrigado, Guga. Devidamente mesmo, já bem contextualizado aí, já dando fios, inclusive, para a gente puxar na nossa conversa hoje, que tem, né, um tema específico, né, é uma reunião de alguns dos membros do coletivo. Eu até vou pedir, Joyce e todos, né, que tem mais os dados. Eu acho que o coletivo hoje está com uns 20 e poucos membros. 24. Né, 24 membros. Então, hoje aqui, nós somos um grupo, uma pequena parte de quem está integrado, né, nessa estrutura de fazer difusão, nesse empenho por difundir literatura local pelotense de forma conjunta, né, se apoiando, se referenciando, se evidenciando. E uma dessas apoios, eventos, é um projeto de uma nova publicação conjunta, que é o que dá o norte da nossa conversa hoje. Eu estou aqui, ao mesmo tempo, olhando aqui para baixo na tela, vendo se eu consigo conectar o Léo, mas realmente não está dando acesso para incluir ele na chamada. Não sei o que está passando, isso é uma pena, porque o Léo, em particular, é um dos colegas do coletivo que esteve apoiando nesse primeiro esboço do projeto dessa publicação, do que será, esperamos, nossa segunda publicação coletiva, que é um livro, um e-book, né, um livro digital. Nós temos a antologia física, que é um processo aí feito com muito esmero pelos colegas do coletivo, né? Pelos organizadores em particular, um projeto gráfico, toda uma edição aí muito bacana que ainda este ano teremos em nossas mãos. E durante esse tempo pandêmico, a gente tem tentado incentivar, impulsionar dentro do nosso grupo a reflexão para a publicação dessa segunda, né, obra conjunta, que é esse livro, ainda sem título, né, na verdade, mas com um eixo temático em particular, que é Depois deste Extremo no Inverno. Né? É um pouco brincar com o tema, que é o título do nossa antologia física, Enquanto o Inverno Não Chega. Então, aqui a ideia foi um pouco estar em marcha, né? O prazo para recepção dos textos entre o grupo vai até o final de julho, se não me equivoco. Usar esse tema, então, desse período extremo, que é essa conjuntura viral, com uma cidade extrema, né, do nosso extremo sul, que é Pelotas, e pensar, então, algumas possibilidades de reflexão e, quem sabe, de produção, né, criativa, literária, nesse eixo, nessas possibilidades. E aí eu coloco assim, eu acho que tem uma primeira pergunta geral, além da gente explorar
né, as trajetórias de cada um de nós aí durante a conversa, mas uma primeira pergunta geral seria essa reflexão sobre o momento pandêmico, que é o grande gancho, né, do e-book, dessa conversa, se ele realmente está nos provocando a escrever. Se a gente se sente mais motivado ou menos, se a gente tem alguma produção específica nessa temática, ou que, de alguma forma, esse contexto está influenciando a nossa temática, porque eu acho que o e-book também ficou nisso. É um texto, então, sobre o distanciamento, eu vou participar do livro aqui porque eu vou escrever sobre o isolamento. Eu acho que não. Eu acho que o período em si, né, pode motivar diferentes formas de expressão literária sobre essa conjuntura ou não, né? Mas o que a gente produz nesse período, em que nós estamos aqui distanciados, mas integrados digitalmente, de alguma forma vai se refletir nessa elaboração criativa, me parece, né? É o meu ponto de vista inicial. Então, começo lançando assim essa provocação. O que vocês, colegas, imaginam da influência desse período contextual, conjuntural, na escrita criativa, na nossa produção literária de diferentes registros, né? Porque a gente sabe que a variedade de registros e gêneros é uma característica desse coletivo, né? Tem poesia, tem romance, tem gênero, tem literatura de motivação, tem todos os tipos de letras, né? No nosso perfil. Como é que vocês veem a situação? Sabe que é uma pena que a Tânia Porto não está aqui. Eu sei que ela está nos assistindo, porque aparece ali o nome dela, né? Porque ela tem produzido muito poesia inspirada justamente nessa questão do isolamento social. Ela falou isso, né? Ela não podia participar hoje, mas ela tem produzido bastante. Eu, da minha parte, eu fiz especificamente assim, sobre isso, eu fiz um conto, umas 10 páginas de conto, que eu escrevi, porque está rolando muitos certames literários nessa época, né, inclusive com esse tipo de temática. Ele está escrito num outro trabalho, mas conforme for também, né, porque exigia que fosse original, não pode ser publicado em nenhum outro lugar. Mas, por enquanto, especificamente sobre o isolamento social e tal, é isso que eu escrevi. Mas, a parte disso, eu estou trabalhando no meu romance. Eu confesso que não me afeta muito a questão da pandemia, porque eu gosto muito de ficar em casa, gosto de escrever, tenho trabalhado home office, também sou editora, né, em assessoria de comunicação, então eu trabalho durante a tarde, que é meu horário, mas ainda me sobra tempo para escrever, então para mim está sendo bom, não posso reclamar. Passa a bola. Pedro, aqui na minha ordem aqui, vai passar para o Pedro. Tranquilo, olha só. Isso, olha só, para mim influenciou sim o Covid, tá? O Covid influenciou muito, mas eu vou explicar para vocês o ângulo que ele influenciou. No tempo que eu trabalhei no mundo corporativo, eu sempre comentei que o bicho que eu mais admirava era o camaleão. Por quê? Porque o camaleão se adapta às diferentes situações. Eu acho que muitas vezes nós, seres humanos, temos que usar essa sabedoria do camaleão para a nossa vida, né? A gente saber se adaptar. Não é o mais inteligente que vai ter mais possibilidades, é o que se adapta melhor. E o Covid influenciou na minha forma de escrever. Assim. Não escrevi nada, quer dizer, não escrevi nada não. Segui trabalhando, finalizando o livro, né, e trabalhando num outro. Mas assim, ó, a minha disciplina de escrever foi para o espaço. Né? Eu estou escrevendo no horário que dá, interrompo, volto, coisa que eu não gostava de fazer. Realmente assim, eu não gostava, detestava fazer isso. Mas os afazeres em casa, toda a situação de isolamento social que a gente está vivendo, né, eu não saio quase, mas tem as coisas de casa. Então eu estou fazendo coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, porque eu gostava eu digo, agora eu vou escrever, eu não queria ser interrompido por nada. Muitas vezes eu vou sentar para escrever, tenho que fazer alguma coisa, levanto, saio, depois eu volto, às vezes eu me lembro, outras vezes eu não me lembro. Bom, mas eu estou me adaptando. Influenciou? Sim, influenciou.
mas de uma maneira que eu não esperava que fosse acontecer. E estou tentando me acertar com isso. No início foi difícil, mas agora eu começo a escrever, não dá, eu paro, depois eu retomo. E pronto, estou fazendo. Muito bem, já é uma opinião bem diferente, né, da Joyce, de como o contexto nos influencia, porque tem vários fatores, como a gente sabe, né, no cotidiano de cada um. Tem se falado muito de ansiedade, né, de irritabilidade, de problemas diversos assim que afetam o nosso cotidiano subjetivo, e certamente na criação literária de X ou Y, né, eu acho que também vai ter essas diferentes impactos, né? Aqui no caso do Pedro e da Joyce, a gente já vê essas diferenças. Deco, tu que trabalhas também diariamente com informação e cultura, né? Informação cultural, como é que está sendo esse período? Tu acha que tem esse impacto aí na tua reflexão literária, se não na criação? Bom, eu não posso botar a culpa só na quarentena, porque antes da quarentena, o ano passado mesmo, foi um ano que eu não consegui me dedicar a avançar no meu próximo romance. Mas essa situação toda de distanciamento social, e que eu tenho levado bastante a sério, né, e mora só eu e meu filho de 18 anos aqui em casa, a gente mora numa zona bem central, eu só saio para ir no mercado e volto, e de preferência no máximo 2 vezes por semana. E eu tenho a sorte de trabalhar de casa, eu sou autônomo, né, eu trabalho para uma agência de publicidade num meio turno, e no outro turno eu atendo clientes específicos de rede social também. Então eu trabalho muito com criação de texto, né, texto publicitário, além da minha rotina com o eCult, né, que é um trabalho paralelo. Eu também trabalho diariamente com criação de texto publicitário, com legenda para cards de vários tipos de clientes, e isso consome bastante da minha criatividade e também da minha paciência de estar na frente do computador. Então, como eu faço o horário comercial, né, direto na frente do computador, agora que o ideal é não ir a restaurante, não comer fora, acaba que se antes eu fazia almoço 2 vezes por semana, agora eu faço todos os dias, então isso acabou, eu tive que me reinventar nesse sentido, né, e inventar novos pratos para não fazer sempre a mesma coisa. Então, a escrita literária, ela está bem lenta, ela está bem lenta mesmo, porque no tempo que eu tenho para descanso, eu acabo pensando nessa situação toda. E se eu perder 2 ou 3 clientes por causa dessa crise, né, coisa que aconteceu de um já ter saído e tal, tipo, como é que vai ficar a situação financeira e tudo mais. O próprio eCult, que se mantém a partir de mantenedores, né, já teve a saída de um mantenedor, eu acho que o mês que vem deve sair outro. Então, essa situação toda acaba deixando a gente impaciente em relação à preocupação, à saúde e à questão financeira, e acaba que tem sobrado pouco tempo para a escrita. Mas eu confesso que com esse festim, eu repensei muitas coisas que eu já escrevi no meu próximo romance, e eu quero policiar, nem que seja assim, de me dedicar uma meia hora por dia, de voltar, mesmo que lentamente, a retomar o projeto. Tá certo. Olha aí, nós também agora conseguimos a conexão com o Leonardo Alves. Léo, estamos todos te vendo aqui. Estamos vendo e ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Oi. Que bom. Bom, Léo. Depois de quase no final da live eu apareço aí. Entrou o Léo, caiu o Pedro aí, não sei. O Léo derrubou o Pedro, hein? Acho que foi o Léo que derrubou o Pedro. Derrubei o cara, coitado. Vamos ver se ele volta aqui, Pedro. Se estiver nos ouvindo, estamos esperando. Estamos aqui, Léo, como tu deve estar ouvindo, numa rodada inicial aqui de reflexão sobre como esse contexto pandêmico, viral, digital, afeta ou não a nossa reflexão e a nossa criação literária, né, nos diferentes níveis e registros. Vou te deixar aí com essa ideia para tu falar já
depois da Guga, perdão, da Fernanda Albuquerque Monteiro. Vamos usar o nome literário aí. Fernanda. Bom, gente, vamos lá. Para mim, esse período está sendo muito legal. Eu sou meio poliana, eu entendo a dificuldade que as pessoas estão passando, não é que eu sou uma alienada, mas a escrita para mim era um hobby, assim, quando dava tempo, né? E com esse estado de pandemia, minhas obras pararam, né? Ou diminuíram muito o ritmo, porque em função de responsabilidade, é claro, eu tive que organizar as obras assim, um dia pedreiro, um dia pintor, um dia eletricista, né? Então, a coisa diminuiu muito o ritmo, isso permitiu que eu ficasse mais em casa e para mim, então, isso está sendo muito legal, porque eu estou conseguindo escrever. Eu não estou escrevendo nada da pandemia, eu já falei isso para vocês, inclusive eu que dei a ideia da brincadeira, né, do e-book, e não consegui escrever nada. Eu tive 2 ideias, agora eu vou entregar o Charlie, ele acabou com uma ideia minha, eu achei muito bonitinha, era um romance, assim, que 2 vizinhos, que nunca, se não tivesse tido a pandemia, iam se conhecer, porque o lance, vou contar, vou dar spoiler, porque não vai acontecer, tá? O guri era cego, ele era músico, mas era cego, se chamava Santiago. E por causa da pandemia, eles se conhecem conversando na sacada, só que ela não percebe que ele é cego. E ela só vai se dar conta disso depois que ela fosse estar apaixonada por ele. Contei isso para o Charlie disse que parecia uma historinha pop americana, acabou com a minha ideia, aí eu passei por uma outra ideia, assim, de uma protagonista acordando, mas era 5 anos depois, assim, não que ela dormiu por 5 anos, mas se passaram 5 anos e continuava a pandemia. A loucura que tinha mudado completamente o mundo, assim. A Joyce gostou dessa ideia. Mas aí eu ia ter que fazer muita pesquisa, eu ia ter que imaginar um mundo muito diferente. Como é que ia ser o futebol, por exemplo? As pessoas iam ficar em casa assistindo, até pensei, com o 3D, as pessoas podiam até achar que estavam participando dos jogos de futebol. Eu comecei a imaginar o mundo em isolamento, assim, em diversas situações, assim. Mas, na verdade, me inspirou mesmo, foi trabalhar no romance. Então, eu abandonei a ideia de participar do e-book, dou todo o apoio para vocês, acho a ideia muito legal, mas eu estou realmente me dedicando para o romance agora. Mas ainda está em tempo, hein, de mudar de ideia. Agora eu vi a data, ainda está em tempo. Ainda dá para fazer. Tempo nós temos. Eu acho que isso aí que você está colocando é uma questão bem importante mesmo, Fernanda. Eu gostei muito, desculpa se posso comentar, Guga, eu gostei muito, eu acho que você tinha comentado comigo de fazer uma coisa assim meio futurística e que tinha morrido muita gente no mundo, né? Por pensamentos assim, dessas pessoas que acham que não é nada agora e que, enfim... É uma gripezinha. Se cuidar, é uma gripezinha, né? E aí acabava que era outro cenário, né? Outro cenário, Achei bem bacana. Era quase uma coisa Walking Dead, assim. Tinha zumbi, então, olha aí, outro spoiler. Não tinha zumbi. Mas seria uma realidade, assim, completamente catastrófica, né, em relação à nossa realidade hoje. Até porque isso é uma coisa que eu escuto muito, né? As pessoas, assim, daqui a pouco volta ao normal, né? Daqui a pouco, que bom, volta ao normal, mas será que nós vamos conseguir voltar ao normal? O que era o nosso normal ou vai ter um novo normal? Né? Eu, sinceramente, eu não sei responder isso, né? Vamos ver se o Léo sabe. Léo, o que tu acha? Não, tô brincando. Mas tô puxando aqui o gancho, né, para tu completar essa primeira rodada de comentários sobre essa reflexão inicial que comentava antes, né, de como somos afetados ou não na reflexão e na criação literária desse período, né? Então aqui a gente está vendo uma diferença de posições nesse nosso pequeno grupo, né? E eu acho que tu, em particular, tem coisas que a gente pode explorar nessa nossa conversa aqui, pensando nos teus comentários na nossa elaboração ali inicial desse projeto do e-book, né?
que, botando contexto novamente aí para quem está acompanhando ou chegando agora, é o eixo temático do nosso primeiro e-book do Coletivo Autores de Pelotas, é o tema dessa conversa, né, sobre esse extremo inverno, ou este extremo no inverno, né, que o fundo tem, como muitas outras iniciativas literárias, pensar as afetações ou não desse processo na nossa criação e como isso se refletirá, quem sabe, em diferentes registros. E tu comentavas, né, Léo, ali na nossa discussão sobre algumas guias para esse projeto de publicação, de que isso toca um tema dos mais importantes da literatura e que agora eu me entero que também é um tema que tu persegue, né, pelo que eu vi na tua live, que é o tema da finitude, né? Me corrige se eu estou errado, né? A finitude ou a precariedade da existência, eu acho que foi as palavras que tu usaste e que estão aí no nosso projeto do e-book. Tu vê por aí? Dá aí tua visão. Bom, assim, como a Guga estava falando da criação dela, assim, nesse momento de pandemia, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu estou sentindo, assim, nesse momento, né? Logo quando começou a pandemia, eu pensei assim, troço, sei lá, é um problema gravíssimo, né? Mas, sei lá, eu vou ficar em isolamento, vou ter tempo para escrever, vai ter esse lado bom, né? Não sei se isso daí seria até uma forma meio grosseira de falar, né? Que eu acho, claro, quando eu pensei isso, estava só no começo, né? A gente ainda não sabia a real dimensão do problema, né? Aí eu pensei, não, eu vou ter tempo, vai estar tudo legal, né? Eu vou me disciplinar para seguir escrevendo, eu quero terminar um livro de poemas que eu tenho escrito, eu tenho bastante coisa escrita, assim, mas muita coisa é mais experimental, a coisinha meia boca e tal, né? Mas aí me bateu essa ansiedade aí, a melancolia, né? O fato de estar isolado, assim. Claro, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais reclusa, né? Mas não quer dizer que eu seja recluso, que eu não gosto de conviver com as pessoas, né? E aí a pandemia ela começou a tomar essa proporção mais elevada, aí a gente já tem números absurdos, né, de mortos, né? Felizmente aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem alguns números assim um pouco, como é que eu vou dizer, animadores. A gente, pelo menos em Pelotas, não teve nenhum óbito ainda, né? Graças a Deus ou aos deuses do Olimpo, ou Buda, sei lá, né? E assim está sendo difícil, assim, mas aí ao mesmo tempo que eu entrei nessa crise, né, essa crise forte, assim, sei lá, de estar deprimido e tomar remédio, e beber também, tenho bebido bastante, né? Então, mas isso daí de certa forma me fez voltar a escrever. Eu acho que às vezes o desespero, né, quando a gente está muito sensível, a escrita ela volta, né, ela volta de forma bem intensa. E eu acho que a gente está vivendo esse momento, é um momento histórico, sei lá, tão marcante e tenso quanto, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. E o que a gente tem, por exemplo, se a gente for citar, o que a gente tem de livros acerca da Segunda Guerra Mundial é, assim, é uma biblioteca imensa, né? Ou seja, sei lá, eu li um livro recentemente do Dom DeLillo, se não me engano foi dele, agora não vou me lembrar exatamente, assim. E é um livro contemporâneo da década de 80 que fala da Segunda Guerra, ou seja, é um tema assim que tomou uma proporção que até hoje escritores contemporâneos, né, eles estão abordando. E eu acho que a gente vai cada vez mais, isso daí vai se incorporar na nossa literatura. Eu já noto assim que de seguida eu tenho uma pequena inspiração, eu esboço alguma coisa no meu caderno e tal, para ver se vai se tornar um poema ou não, né? Isso daí cada vez vai ficar mais presente e eu acho que essa antologia aí é um baita salto, assim, né? É um relato isso daí, né? E esse tempo eu estava vendo na Amazon, assim, o que já tem de e-book
de pessoas, de poeta, de romancistas, né, que estão já abordando isso, assim, toneladas de coisas, assim, né. A gente não está tão pioneiro nisso, assim, né, mas como eu estava dizendo, assim, da mesma forma que a Segunda Guerra afetou completamente a literatura, essa pandemia, essa merda aí, isso daí vai tomar uma proporção, assim, que boa parte da escrita contemporânea, a partir de 2020, ela vai estar impregnada dessa problemática, né? E, sei lá, essa atitude aí desse nosso e-book aí eu acho muito louvável, assim, fiquei bastante entusiasmado, né? Eu, que geralmente não me entusiasmo muito, assim, porque, sei lá, eu tenho traços de depressão, melancolia, essas coisas, né? Que eu acho que boa parte dos homens modernos tem, né, e tal. Mas eu tava numa vibe boa, assim, né? O que meio que me desestabilizou foi esse crescimento da pandemia e tal. Mas acho que é isso, assim, né? Espero que eu tenha me explicado mais ou menos bem, assim. Mais ou menos essa a minha percepção. Eu acho que tá explicando ótimo aí. Eu acho que já, inclusive, puxasse uns outros fios, além de compartilhar, né, algumas visões e sentimentos próprios teus, que eu acho que é sempre uma dimensão que atravessa todos que se dedicam à atividade literária, né? Então, de alguma forma, se develam, se expõem, e misturando, né, territórios, memórias, enfim, né, colocando memórias em personagens. Eu acho que isso acaba virando essa espiral parte da atividade literária, de alguma forma, de todos. E eu acho que o teu comentário puxa um outro fio importante que a gente pode tentar tecer aqui entre nós, que é essa ideia do novo normal que tanto se fala, né, mediaticamente, como toda uma outra, ou algumas alterações do cotidiano, né, social, coisas como, por exemplo, muito práticas, que estava comentando hoje, né, alguns países asiáticos já estão saindo aí nas mídias, nos canais de televisão e tal, as notícias sobre como alguns países asiáticos já têm um elevador em que você chama o andar com o pé, com um pedal, né? Não mais um painel na parede para apertar, mas a seleção dos andares no elevador feita por um pedal, né, para você acionar com o pé. Então, esse e vários outros exemplos, né, micro e macro, afetam essa dimensão social por inteiro que a gente está chamando de novo normal. Isso que tu coloca que pode se refletir na literatura como um eixo estruturante, assim, de toda a construção literária a partir de agora, é uma opinião muito interessante, né? Muito importante. A pandemia como um divisor de águas de uma possível nova reflexão literária, né? Eu acho que é isso o que o e-book realmente talvez provoque ou possa provocar, né? Nós estamos participando dessa literatura de testemunho, de alguma forma, que não quer dizer que a gente vai contar algo que nos aconteceu ou que os nossos personagens, o nosso eu lírico vai estar afetado diretamente por isso que aconteceu, está acontecendo pela pandemia, mas está testemunhando de alguma forma, ele está mais direto como em ti, ou menos talvez como no caso da Joyce, eu acho que está, ou mesmo no bloqueio criativo que que a Fernanda estava mencionando, né? Nessa janela de tempo pequena ainda, né, diante da dimensão que a coisa pode tomar, eu acho que vai cruzando, né, essas possibilidades. Isso é, claro, uma opinião, né, que eu estou colocando como uma provocação aqui para todos vocês, para todos nós, mas que, em concreto, me dá o gancho para chamar a Joyce de novo, pensando no Hortênsias de Agosto, né, Joyce, que, como já falamos em outras ocasiões, inclusive durante esse nosso festim de maio, é um livro que foi lançado em 2017, né, é o terceiro livro, né, se não me equivoco, terceiro romance, e tem um contexto, né, tem o setting da coisa num período
de quarentena e que tem uma história de contágio também. Então, a gente até mencionava no Sarau ontem que, de alguma forma, tem um tom premonitório ali, ou faz uma premonição de uma relação social que nós estamos vivendo 2, 3 anos depois que o romance foi publicado. Como é que tu vê esses adjetivos ou essa coincidência? Não tem nada de premonitório, né? Não tem. Porque realmente foi uma coincidência. A questão é que a história que eu queria contar, que era de 2 ex-namorados que não se viam há quase 16 anos, eu queria fazer que eles tivessem um reencontro, mas como a personagem principal, né, a protagonista do romance, ela ficou com uma ojeriza, com ódio desse ex-namorado, né? Então eles precisariam estar numa situação limite, em que eles fossem obrigados a conviver, justamente para eles terem a oportunidade de se reconhecer, né? De voltar, de saber como é que os dois estão agora, o que mudou com cada um e tal. Então, quando eu pensei nessa situação de quarentena, era justamente por essa finalidade, assim, porque eles estão num voo, no mesmo voo de Lisboa para Porto Alegre. Ela, porque estava fazendo uma viagem, ela é escritora, estava fazendo uma viagem para divulgar o livro. Ele, porque mora na Europa há muitos anos, e faz muito tempo que ele não ia ao Brasil, e dá a coincidência de que eles estão nesse mesmo voo. Quando se descobre que tem um outro passageiro que está com uma doença altamente contagiosa, e em função disso, então, eles são obrigados a ficar durante o período de quarentena. A doença em questão é o ebola, né? E o período de quarentena do ebola são 21 dias. Então, eu fiz o meu trabalho de pesquisa. Na época, não sabia nada todas essas orientações, essas necessidades técnicas de proteção, de isolamento. Então, eu pesquisei bastante, né? E, casualmente, tem muita coisa em comum, né? Muita coisa em comum. E o clima, assim, das pessoas, essa questão toda dos passageiros, né, de terem que ficar isolados durante esse período, não poderem conviver com as suas famílias. Só que é o oposto da gente, porque a gente está em casa com a nossa família, pelo menos os mais próximos, né? E nesse romance, quer dizer, eles ficam 3 semanas num lugar distante, lindo, mas que eles não queriam estar ali, não era por vontade própria. Então, é uma situação horrível, né, de ser obrigado a ficar num lugar e toda sem certeza do o que vai acontecer. Até porque ebola é uma doença também muito grave. Então, eles já não sabiam quantos poderiam estar contaminados ou não, né? Então, era a incerteza do futuro é o mote de todo esse clima que se instaura, né, de frustração, de medo, de um pânico inicial, que depois, ao longo das semanas, isso vai mudando, então, e as pessoas vão vendo esse espaço de tempo, né, fora daquela correria do dia a dia, vão vendo de uma forma diferente, né? E a própria protagonista acaba mudando bastante em relação a isso, se redescobrindo, descobrindo uma parte dela que estava adormecida lá há muito tempo, né? Basicamente é isso. Mas super coincidência, né? Super coincidência. Super coincidência. Dizem que coincidências não existem, né? Mas vamos deixar essa bola quicando aí para provocar a imaginação dos leitores, né? Eu acho que é um dado bem importante aí da conexão com essa realidade agora, e expressa nesse terceiro romance da Joyce. Por outro lado, aí chamando o Pedro também nessa conversa, tu dizias, Pedro, que eu entendo que, de alguma forma, também é o que acontece com o Léo, que depois a gente retorna aqui, mas, para ti, tu dizia que esse período ele tem colocado mais provocação também para a tua escrita, né? Te afeta, mas te conecta, te chama a produzir. É isso? Na realidade é isso mesmo, né? Foi dessa forma que eu enxerguei o Covid quando eu fiz a relação com o meu processo criativo, né? Com o jeito que eu vou escrever,
com a forma. Essa alteração eu senti. Por outro lado, o que eu achei bem legal aqui, eu estava fazendo as minhas anotações para comentar com vocês, que o Leonardo me trouxe uma outra visão que eu estava um pouco preocupado e agora já estou começando a pensar diferente, né? O que eu enxergo como de importante para o escritor, né? O desafio é ser lido, né? Para mim, né? Entendo isso. O desafio é ser lido. Então, o Leonardo já me traz uma outra visão, que a gente pode escrever mais sobre o coronavírus, sobre esse momento, né? Para a gente não ficar muito preso, não quero escrever muito porque vou ficar igual a todo mundo. Não, vai ter muita coisa sobre isso. Eu achei bem legal essa visão que o Leonardo trouxe. Por outro lado, eu trago assim também, eu estou lendo mais nesse momento, né? É um dos momentos que eu estou mais lendo. E aí, quando tu fala, Alex, nesse novo normal, eu já vejo assim, ó, o novo normal é ler mais, uma maior importância para a leitura, para a literatura, até mesmo para a poesia, como o Leonardo nos trouxe hoje na live, né, de uma forma muito particular e de conhecimento, né, que trazendo a história da poesia, que de repente eu não tinha aquele conhecimento, eu não sabia daquela forma, né, então, eu achei um negócio bem interessante já, a minha visão de poesia já aumentou um pouquinho, e também nesse novo normal, eu vejo um uso mais eficaz ou um uso de mais qualidade nas mídias, né, nas redes sociais, parar com um pouco, né, de a gente dar importância para umas bobagens e utilizar as redes sociais como a gente está utilizando agora, né? De uma forma mais consciente, trazendo literatura, trazendo conhecimento, trazendo outras visões, que nem a Guga trouxe aqui agora, né? Eu também tenho um livro de ideias, eu achei bacana isso, né? E aí o coletivo Autores não é só isso, também tem diversidade, mas tem coisas em comum. Eu também tenho um livro de ideias. Então, o meu novo normal, eu trago assim dessa forma. Pedro, a Marciele está fazendo um comentário ali sobre um conto que tu escrevesse e está pedindo para tu comentar. Alex, tu podia ler ali a mensagem para ele, da Marciele? Eu vi quando passou a mensagem, mas eu não consegui ler. Sim, desculpa, é que eu estava aqui... Pedro, ela deu parabéns pelo teu conto de suspense que tu escrevesse na antologia Raízes da Maldade, que ela organizou. Ela disse que ficou incrível, tá? E aí pediu para tu falar um pouquinho da produção desse conto. Foi isso que ela escreveu. Olha só, isso aí foi aquilo que eu comentei, né? De estar participando aqui do coletivo Autores, né? De Pelotas. Quando surgiu, quando eu vi aquela divulgação da Marciele, que ela estava organizando uma antologia, e o nome da antologia era Raízes da Maldade, eu digo, me manda esse negócio que eu vou dar uma olhada. Aí eu recebi as informações a respeito de como seria e resolvi escrever. E resolvi escrever sobre isso, e comecei a pesquisar e tal, e na verdade eu gostei, ela me disse que foi bom, porque é aquele negócio, né, a gente nunca sabe o que vai sair da história, o escritor, o poeta, o escritor, o cara que vai escrever um texto, ele nunca sabe o que ele vai escrever, como é que as pessoas vão observar aquilo, e a Marciele gostou, eu me surpreendi, o que me surpreendeu na questão do conto da Raiz da Maldade, foi a facilidade com que eu escrevi. Não sei como é que aconteceu isso também, porque processo criativo às vezes não tem explicação, né? Eu disse para ela que eu escrevi dentro do prazo, eu gosto de fazer isso, gosto de respeitar os prazos, e escrevi, pesquisei, o meu filho me ajudou, e a minha leitora beta é a minha mulher, é a Wagner, né? Normalmente ela é a primeira pessoa que lê as coisas que eu escrevo. Só que do Raízes da Maldade ela não quis ler. Não, esse teu conto eu não quero ler.
Mas, na realidade, eu queria fazer um trabalho diferente. Eu não vou fazer só romance, eu não vou fazer só livro técnico, eu vou fazer outras coisas. E com a Marciele surgiu a oportunidade, ela gostou. Eu estou louco para ver como é que vai ficar a publicação no livro, né? Eu tentei dar o meu melhor, como eu sempre faço naquele conto, e tentei escrever sobre um terror, um suspense, uma coisa de raízes da maldade, assassinos, assim, e saiu. As pessoas que leram gostaram, então vamos ver o que acontece. É isso. Tá aí, ó, ótima lembrança aqui da Marciele, puxar também esse fio aí para o Pedro comentar, essa incursão nos contos de terror, muito legal, já fiquei curioso também aí, Pedro, vamos ler logo essa antologia Raízes da Maldade. Obrigado, Marciele, por estar atenta aqui no nosso bate-papo, né, entre os autores do coletivo Autores de Pelotas, pensando o tema eixo do projeto do e-book, que esperamos aconteça, né, seja produzido e editado e lançado ainda este ano, se nossos tempos permitirem, se as nossas inspirações surgirem. Eu estou achando que mesmo a Guga, Fernanda, vai se lançar aí. Essa pode falar Guga, Alex, pode falar Guga, para de te controlar. Não, eu quero marcar aqui o nome literário aqui, né, para seguir o nome artístico utilizado. Seguindo aqui esse tópico e, né, misturando toda nessa conversa, Deco, tu que trabalha bastante, né, com redes sociais, o Pedro estava colocando, né, como esse novo normal afeta o uso das redes sociais também para outras dinâmicas como essa, né, fazer esse nosso evento aqui, um festim literário, um evento literário digital, virtual. Tu que está bastante nessas interfaces também, tu acha que esse novo normal provoca essa qualificação ou esse salto de alteração no uso de redes sociais para o bem, como o Pedro está colocando? Sem dúvida, eu acredito que sim. Há uma certa poluição, né, com esse aumento de informação, né? O pessoal tá muito mais online agora nesses últimos dias. Mas sim, há um lado positivo de ações sociais, né, de pessoas se juntando para ajudar os mais carentes. E até nisso, essa situação aí faz ressaltar a grande diferença social que tem no país, né? Teve essa polêmica aí do Enem, conseguiram adiar e tudo, porque nós ainda somos privilegiados de pelo menos ter acesso à internet para ver uma série, para poder se comunicar com amigos, para saber as notícias mais atuais, e até mesmo para estar fazendo esse tipo de live que a gente está fazendo hoje. Mas tem uma grande porcentagem aí de população carente que tem dificuldade hoje para conseguir alimento, e quem dera, então, ter um celular, ter um computador ou uma internet em casa. Então, o lado negativo é que mostrou, né, escancarou mais ainda essas diferenças, mas, pelo menos, aqueles que estão conectados, que estão com internet, boa parte estão participando dessas redes de doações e colaborações para tentar aliviar um pouco essa barra. Mas para quem tem acesso à internet, sim, as redes sociais têm ajudado muito a manter até um pouco da sanidade das pessoas. Guga, tu estava falando disso aqui nos comentários privados aqui da conversa, né, de que tens aprendido a usar também mais ferramentas aí, digitais, né, online. Então, pegando esse mesmo fio, né, de como a gente está se relacionando com essas interfaces, tu acha que para ti isso está contribuindo para conseguir se expressar com outras ferramentas, outras linguagens, apesar desse período, digamos, ter te gerado esse bloqueio criativo? Alex, assim, ó, eu não tenho o mínimo interesse em tecnologia. Eu sou uma pessoa, assim, que eu cheguei aos 50 e eu estou tentando
a gente vê a importância do tempo quando chega na cidade. Talvez algumas pessoas já se dêem conta antes, melhor, porque já vão conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Eu não aprendo, é uma lei, é uma coisa minha, assim, eu não aprendo coisas que eu não quero perder tempo. Por exemplo, eu não sei passar roupa, porque aí eu não perco tempo fazendo isso. Eu não sei costurar, porque eu também não vou, nem que eu queira, eu consigo perder tempo com isso. Eu não me interesso por tecnologia, sabe? Nas nossas reuniões, desculpe, eu estou falando isso, pode ser um sinal quase que de ignorância, mas eu amo entrar numa livraria, eu gosto de sentir o cheiro do livro, eu gosto de papel, eu ainda gosto de ter as coisas. Eu vejo os jovens assim, baixa música no celular, é legal ter a música no celular, né? Mas eu adoro saber que eu tenho CD em casa, que eu posso escutar a hora que eu quiser. Então, são coisas ainda de uma outra geração, né? E agora, aqui, enquanto a gente conversava, eu descobri, tá? Olhando aqui no lado que diz ali, private chat e live comments. Aí eu me dei conta que nós 6 aqui conversamos, e no outro eu posso ler o que todo mundo está comentando sobre o que está acontecendo aqui, né? Eu me dei conta agora disso. E aí eu tô brincando e tô achando o máximo, entendeu? Mas assim, é isso que eu tô te dizendo, não é uma coisa que me seduz, eu acho super interessante e realmente estou aprendendo, porque eu tenho acompanhado várias lives de escritores, tá? Eu não me lembro, Tiago Novaes foi um que eu assisti algumas aulas dele, dando dicas sobre como escrever um romance. Eu assisti 2 lives do Bial, que aí, sinceramente, eu achei meio fraquinho, já vou dar minha opinião aqui, não me contribuiu muito, mas em outro momento eu não estaria usando isso, assim, aprendendo a usar isso. E aí, de novo, como eu sou muito poliana, eu acho que sempre tem um lado positivo para tudo, né? Desse momento da pandemia, eu espero realmente que as pessoas aprendam a valorizar o que é o essencial na vida. Eu acho que esse momento é para isso também, para a gente ter uma introspecção e ver o que é importante, do que tu realmente precisa. Eu gostaria que diminuísse o consumismo, que as pessoas se dessem conta, isso, é básico, assim, ó, isso realmente é importante para mim, isso vale a pena, isso sabe, isso me faz crescer. Eu acho que é um momento para isso, assim, e seria muito importante se todos nós conseguíssemos identificar isso, porque eu acho que quando voltar ao normal, seria um normal melhor, entendesse? Assim, se a gente aprendesse a identificar o que é o essencial e parar de perder tempo com coisas supérfluas. Eu acho que esse momento, se a gente usasse para esse aprendizado, cada um com a sua experiência, porque todos nós somos diferentes e temos necessidades diferentes, mas eu acho que seria alguma coisa positiva no meio desse caos todo. Excelente. Isso aí me puxa um pouco também outra ideia aqui para fazer mais um tópico de conversa, e aí eu acho que daqui a pouco nós vamos nos aproximando do final desse painel, que é o encerramento, a atividade de encerramento do nosso festim de maio, né? Que aconteceu nessa sexta-feira, todo dia, e hoje também. E aí tu coloca, Guga, essa frase final, né, dessa utilização do tempo e de como como se reflete essa ideia de utilizar bem o tempo, né? Um pouco eu acho que traz, para mim, me remete a essa ideia de uso da literatura, né? Realmente, efetivamente nisso. A função, a velha questão, talvez, da função da literatura, eu acho que ela se renova nesse período dessa conjuntura viral digital, né? E aí eu coloco isso aí, puxando um pouco o Léo também para esse tópico, pensando na live, né, que o Léo fez agora antes da gente entrar no nosso painel, que ele mencionou alguém ali que eu admiro muito, entre vários que ele citou, mas na live muito interessante, né, sobre poesia,
E aí me fez lembrar, especificamente pensando nessa função de literatura, contexto e esse nome, nesse pequeno parágrafo aqui, ó. Vê se tu identifica, Léo, para a gente comentar quem é que fala sobre isso. A poesia é uma metralhadora na mão de um palhaço. Seu poder de fogo pode ser apenas intencional e seu efeito apenas hilário. Mas o franco atirador, ao expor-se em sua ridícula revolta, no mínimo consegue provocar alguma reação, ainda que meramente divertindo o público, e alguma reflexão sobre o papel patético dos idealistas e visionários, que no fundo somos todos nós. Esse é um trecho aí de uma entrevista de um autor que tu mencionaste ali na live, que eu gosto muito, que é uma referência assim de concepção literária, que é o Glauco Matoso, né? E aí eu queria assim aproveitar essa referência para ver a tua opinião sobre esse parágrafo, né? Da poesia como metralhadora na mão de um palhaço, que é o que ele defende, relacionando com essa ideia de função da literatura nesses períodos de construção desse novo normal. Como é que tu vê essas possibilidades, Léo? Pois é, eu me lembro de um filme que falava sobre o Bob Dylan, né? E aí são vários personagens, inclusive uma mulher, e aí tem um rapazinho negro, que ele tem um violão, e o case do violão ali diz assim, máquina de matar. Como a gente sabe, o Bob Dylan é um cara voltado para a escrita mais poética, assim, né? Ele não é só letra de música, ele sempre procurou escrever de uma forma bastante crítica à sociedade, né? E como o próprio Ezra Pound diz, né, os artistas são a antena da raça. Então, assim, eu acho que o que a gente faz é, sei lá, passo de formiga, assim, é pouco, mas é relevante, assim, né? Eu falando assim do meu gênero, né, que é o gênero poesia. Na verdade, eu tenho um trabalho de música também que tá meio parado, assim, né? Mas a abrangência é meio restrita, assim, né? Mas eu sinceramente acredito totalmente na arte como uma forma de mudança social, de mudança de mentalidade, né? Não é à toa que esses regimes totalitários, eles sempre perseguiram autores, poetas, né, músicos, né? A gente tem aqui no Brasil exemplo do Chico Buarque, do Caetano Veloso, que tiveram que sair do país e tudo, né? Mas eu acredito sim na arte como uma forma de mudança, assim, e eu penso nessa questão do Pound, né? Embora o Pound tenha um histórico meio complexo lá, né? Que ele, no fim da vida, ele meio que deu uma, uma caída para o fascismo e tal, né? Mas eu acho que a poesia, a arte em si, o autor em si, né? Por ter mais sensibilidade, né? Não que a gente seja extraordinário, a gente tem nossos problemas internos, nossas depressão, nossos vícios, né? Mas eu acredito que ele, o escritor, o artista, ele está mais antenado. Parece que ele está um pouco mais à frente, porque ele tem um diferencial que é a sensibilidade um pouco mais exacerbada, assim, mais intensa. Então, de certa forma, o nosso papel ele é bastante importante. Claro, pensando em mim, a minha abrangência da minha poesia é bem pequena, assim, né? Mas mesmo assim, sei lá, eu vou continuar meu trabalho, assim. Lá de vez em quando eu tenho alguns textos mais sociais e tudo, né? E no fim a gente Eu é vou meio Don aproveitar Quixote, como tu falou mesmo, né? A gente tem esse ideal, né? Mas sei lá, eu acho que isso daí é uma coisa que vivifica a nossa vida, né? A gente precisa ter esses ideais, a gente precisa ser meio quixotesco nesse sentido, né? De, sei lá, acreditar naquilo que a gente gosta, né? E seguir adiante, seguir escrevendo. Acho que é mais Eu ou queria menos, não sei aproveitar se eu isso entendi aí, bem Léo, a desculpa, tua só para... provocação.
Não, Oi? excelente. Eu ia só dizer que aproveitar para tu mencionar, tu falou da tua poesia, tua obra, na rodada de apresentação todos falaram dos seus trabalhos, e aí, como a gente estava com problema na conexão tua no início, não falamos dos teus livros, só deixar esse registro aqui também, quais são as publicações que tu tens aí, se tiver, mostrar aqui a capinha para nós, se tiver aí à mão, se Tá, não, só deixa eu ver menciona aí se... para nós. eu não estou com eles perto aqui, mas são 2 livros. Um eu lancei em 2015, que é Barcos na Tempestade, e o segundo livro é de 2017, Artefatos, né? Ambos os livros assim me deram bastante trabalho para serem escritos. A Joyce está ali com o meu livro, né? A Joyce é minha fã. Mostra aí, Joyce. Tô mesmo, e eu E... tenho também, só que o outro não tá aqui, mas eu tenho o artefato também. Mostra esse aí para nós, ó. Tô contigo aqui na tela, aqui, ó. Aí. São os dois de poesia, esse né, primeiro... Léo? Ó, o Deco tem o outro esse ali, primeiro ó. livro... o Deco tem o meu Artefatos ali. Que legal. Aí. Sinto honrado aí que os colegas possuem meu livro, meus livros, né? E sei lá, assim, eu vou te dizer, eu sou bastante crítico, eu não sei, assim, ó, vou te dizer que a gente sempre almeja ser um Fernando Pessoa quando tem 20 anos de idade, né? A gente quer ser um Ferreira Goulart, mas aí a gente chega a um ponto da vida que a gente está ali mais ou menos naquela canção do Engenheiros do Havaí, somos quem podemos ser, né? Então, da mesma forma, eu gosto muito de uma banda do Thin Lizzy, né? E o Phil Lynott chegou e disse assim, em certa entrevista, assim, cara, eu nunca vou conseguir escrever igual o Bob Dylan. Então, de certa forma, a gente sabe seus limites, assim, e eu estou tentando aceitar o limite da minha poesia, né? Claro que eu vou tentar aprimorar ao máximo, tentar escrever de forma ousada, sei lá, tentar fazer um bom trabalho, né? Compromisso, assim, né? E a gente, a partir do momento que a gente escreve um livro, assim, meio nas coxas, como dizem, né? Acho que essa expressão nem se usa mais, né? A gente está, sei lá, corrompendo a nossa própria história, né? Nossa biografia, né? Então, eu quero deixar coisas boas, coisas que pelo menos não me envergonhem, né? E eu acho que esses livros são legais, assim. E eu, claro, assim, a Guga também tem ali, Eu também né? E tenho. eu fico, e eu, assim, ó, eu odeio ler os meus próprios textos, assim, eu não leio mais, mas eu fico super feliz, assim, quando eu ouço alguém ler meus poemas, né? Por exemplo, ontem a Joyce leu um poema muito importante, ó, o da Guga ali, né? Que é o Barcos na Tempestade, que é do título ao meu livro, né? Que é um poema, assim, que me deu um trabalhão, assim. Esse tempo eu estava vendo meus cadernos ali, eu acho que tinha anotação em 3 cadernos sobre aquele poema, assim, um pouco em cada um. Então me deu um trabalho legal, assim, né? E às vezes eu me esqueço desse trabalho, assim, isso aí não é tão bom, o meu livro melhor vai sair ainda, né? Mas voltando, assim, à situação, eu digo que eu gosto quando alguém me lê e parece que o texto fica legal quando é outra pessoa que está lendo, assim, mas eu sempre analiso com senso crítico. Eu botei adjetivo demais nessa merda. Tem muito, sei lá, o brabo assim que eu sou muito autocrítico. E aí também tem um paradoxo que é o indivíduo que é muito crítico, mas que adora lançar livro. Eu já estou louco para lançar o terceiro, né? Agora com essa pandemia, eu não sei se vai. Talvez demore um pouco, assim, mas o bom é que eu vou acumular bastante volume de textos e vai ficar mais fácil de eu escolher o próximo trabalho, a próxima antologia, né? Alguns deles esperamos presentes aí no nosso e-book, né? No nosso próximo trabalho coletivo aqui, conjunto desse coletivo, para sair lá ainda esse ano com, né, sobre essa temática depois deste inverno, ou depois deste inverno no extremo, e com título ainda a decidir, mas um outro empenho aqui de construção, de tecer dessa literatura local, dessa literatura pelotense, que, aliás, eu quero deixar como a última questão aqui para fazer uma rodada de despedidas, que a gente comente, né,
se quiserem, ou faço suas referências de preferência, mas um pouco essa provocação de como estamos, enquanto coletivo, como cada um de nós acha que estamos contribuindo para criar uma ideia, um imaginário de literatura pelotense, né? Que essa questão do recorte local da literatura é sempre um grande debate, né? Nas escolas de literatura, na crítica, o que é uma literatura regional, uma literatura local, e aqui a gente está tendo uma experiência de um grupo de colegas, alguns se conheciam, muitos que não, que se integraram num espaço de decisão horizontal para promover suas literaturas, né, mutuamente, 1 livro, 2 livros, 3, participação numa coletânea. Nós estamos aqui todos diferentes nessa fauna de gêneros que eu já falei e repito que eu acho que é uma característica muito legal do grupo, ter essa organicidade mesmo natural, né? Cada um nos seus gêneros, nos seus temas, reivindicando essa ideia de Pelotas, né? De alguma forma. Somos o coletivo Autores de Pelotas. Então, eu deixo essa pequena reflexão aí para fazer essa rodada final de despedidas desse nosso bate-papo, já agradecendo também colegas por estar participando aqui nesse sábado à noite, né? Falando sobre literatura e todos esses temas, principalmente quem nos acompanhou e nos acompanha nessa live até agora. Muito obrigado aí pela fanpage do Eu Leio Pelotas. E deixo então essa ideia para esse comentário final, começando pela Joyce, por favor. Ligar o microfone aqui, porque eu sou mediadora e desliga. Então, não tenho muito para dizer nesse sentido. Eu acho que o coletivo, os integrantes do coletivo no momento são bem variados, né? São 24 pessoas de estilos bem diferentes. E, enfim, não tem como falar de gosto porque isso é uma coisa muito subjetiva, né? Mas eu percebo, assim, eu acho que também é um trabalho de formiguinha essa questão do coletivo em si. Acho que as pessoas, até porque acho que escritores em geral têm a tendência de serem mais individualistas, mais introspectivos. Então, embora tenha uma equipe que organizou todo esse evento, que foi uma equipe de 7 pessoas, e fora essa equipe, algumas pessoas, poucas, se envolveram, né, de alguma maneira, fazendo live ou fazendo alguns vídeos literários que foram exibidos durante esse período também, mas eu sinto ainda essa coisa assim, as pessoas muito individualistas ainda. É difícil, eu acho, a gente funcionar como, pelo menos a ideia que eu tinha inicial de coletivo, né? Para mim, o termo foi até tu que inventasse, né, Alex? Saiu de ti. Mas a ideia era isso, é juntar um grupo de pessoas para que a gente se conheça os trabalhos uns dos outros, a gente saiba quem é essa literatura pelotense, que é produzida aqui pelas pessoas que nasceram, que moram em Pelotas, mas ainda tem uma coisa, é difícil, é muito difícil, porque as pessoas são muito individualistas, não querem participar, não querem se envolver, então, não sei, eu acho que esse caminho é meio longo ainda, para se firmar, se construir uma coisa mais firme, né? Se é que a gente vai ter paciência de tentar chegar nisso. Não sei, essa é a minha opinião. Pedro, aproveita esse gancho aí e faz o teu comentário sobre essa linha ou outra, já fazendo essa despedida aí da nossa atividade hoje. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é agradecer a Marciele pela oportunidade e por ter achado o meu conto incrível, né? Obrigado, Marciele, acho que foi legal isso. E eu vejo assim, ó, a questão da literatura pelotense, eu vejo assim como uma visão de futuro. Não sei se exatamente na direção que a Joyce apontou, mas eu também acho que é uma questão de futuro. Eu não saberia te dizer agora qual é a influência que tem, mas tem influência, porque a minha cultura é daqui. Embora tenha ficado um tempo muito grande fora de Pelotas,
eu tenho as coisas de cultura estão em mim, né? Estão comigo. Então eu vejo assim que a literatura de Pelotas vai ser uma coisa de futuro. O coletivo Autores também, pela diversidade. E eu trago aqui assim que nessa questão de literatura, o não julgamento, que foi aquela coisa que eu trouxe ontem no nosso sarau, né, um dos textos que eu li, e trago aqui para o Leonardo e para a gente também, né, porque eu enxergo assim, né, que o desafio de ser lido é do leitor, né? Não cabe a mim julgar o meu texto, né? Eu tenho que fazer o meu texto da ideia que eu acho que eu fiz, tenho que tratar ela como uma coisa que eu criei, né? Que faz parte daquilo que eu estou fazendo, do trabalho que eu estou desenvolvendo, e não julgar isso. Quem tem que julgar se é bom ou se não é o leitor. Eu acho legal isso. E até mesmo quando o leitor fizer uma crítica ao teu texto, eu acho que isso tem que ser uma coisa bem-vinda, né? Então, eu vejo assim, que é uma coisa de futuro, a literatura pelotense, mas acho que está em nós, que radicados ou natos de Pelotas, vão ter essa contribuição, mas é uma coisa mais de futuro. Agradecer aí a audiência de todo mundo, e foi muito legal estar participando aqui com vocês todos. Excelente, Pedro. Obrigado também, já repetindo esses agradecimentos a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live de agora estamos com 1h20, né? Discussão de literatura, um sábado à noite, não é para qualquer tempo, né? Essa integração aqui do coletivo que eu acho que revela esses méritos do trabalho conjunto. E aí vou pedir então para o Deco, seguindo aqui a nossa ordem, fazer os comentários finais nessa linha. O Deco, que eu entendo não é nascido em Pelotas, mas tem vários anos na cidade, então me dá curiosidade ver como é que tu pensas, Deco, essa provocação aí da ideia de contribuição do coletivo a uma ideia de literatura local. Bom, Pelotas tem essa magia, eu acho que toda cidade tem, mas Pelotas eu acho que tem uma porcentagem maior de pessoas que não nasceram aqui, mas que abraçam essa cidade e são abraçadas por elas de uma maneira muito, muito forte, muito intensa, né? Pelotas conquista as pessoas que moram aqui. Mas eu brinco porque o meu pai e a minha mãe são de famílias nascidas de Pelotas, né? A grande maioria da minha família, parte de mãe e parte de pai, são pelotenses. E o meu pai, como era policial rodoviário federal, na época que a minha mãe estava grávida, ele foi chefiar o posto de Arroio Grande e eu acabei nascendo em Arroio Grande. Conheço muito pouco lá da cidade, porque com 6 meses de idade a gente já se mudou para outra cidade. Então eu brinco que eu fui feito em Pelotas, mas fui nascer lá em Arroio Grande, né? Por um acaso. Tive até o prazer de participar da Feira do Livro de Arroio Grande quando eu lancei meu livro e fui muito, muito bem acolhido lá. E tenho um carinho pela cidade lá, acho que a história de Arroio Grande é bem bacana, mas de coração, realmente, eu sou pelotense. Sobre o que a gente falou ali, sobre o coletivo, eu acho que a criação do coletivo, ela foi fundamental para boa parte dos integrantes, né? Houve essa saída de alguns durante o processo, alguns entraram esse ano, e concordo com tudo que a Joyce falou, tem uma boa porcentagem que realmente são muito pouco participativos, cada um tem o seu motivo, né? Não estou julgando, mas eu acho que o que tem que entender, isso pode render uma outra live no futuro, é que antigamente o escritor era aquele que escrevia recluso no mundo, com a sua máquina, né, de escrever e tal, entregava para o seu produtor ou para a sua editora e ponto. Ele não se envolvia em mais nada, ele no máximo participava do lançamento, de autógrafo, de alguma coisa assim. Talvez lá de vez em quando alguma entrevista. E que hoje a realidade é outra, né? Há um número muito grande de escritores, né? Hoje, se eu não puder lançar o meu livro
de forma física, eu vou lançar o meu livro de forma virtual, né? Vou lançar um e-book, enquanto eu não tenho como lançar físico, mas é muito mais rápido, mais prático, depois de tu estar com o livro escrito e pronto, de ser lançado, mesmo que seja só na Amazon, só no e-book. A gente tem aí vários casos de sucesso, o próprio polêmico, esse 50 Tons de Cinzas. A escritora era uma pessoa desconhecida, lançou no e-book, né, na Amazon por facilidade. O livro começou a fazer sucesso ali na Amazon e daqui um pouco uma grande editora disse, não, só um pouquinho, vem para cá que nós vamos lançar o livro impresso, e depois foi para cinema e tudo mais. Então, com essa concorrência, né, com esse número maior de escritores em potenciais podendo lançar livros, acaba que o escritor ele não pode mais ficar sentado só escrevendo e esperando que o sucesso e que o seu livro se venda sozinho, né? Então, o escritor hoje ele tem que estar nas redes sociais, ele tem que se comunicar minimamente, né? Tem que procurar a imprensa, né? Eu, como sou um pouco imprensa também, por ter o eCult, é muito mais prático se os artistas entram em contato com o eCult e passam minimamente o que está acontecendo. Olha, eu estou lançando esse CD daqui um dia, daqui a alguns dias, né? Eu estou lançando esse livro, vai acontecer tal show e tal, e já traz um mínimo de informações, né? Tem alguns artistas, daí eu vou fugir da literatura, né, de todos os ramos, que está ali fazendo o seu trabalho, com competência e tudo mais, mas ele fica esperando que o sucesso bata a porta dele, que a imprensa vá lá e diga, poxa, eu quero saber mais do teu trabalho. Acontece isso eventualmente, mas hoje a imprensa está tão sobrecarregada de tanta coisa que às vezes o artista tem que bater na porta ali da imprensa, tem que mandar um e-mail, tem que se apresentar, e que isso vai aumentar a chance de ser visto, né? De ter uma oportunidade, de ter uma notinha, ou quem sabe até uma matéria maior em algum meio de divulgação, né? De imprensa. Então, acho que é isso. Alguns escritores ainda estão vivendo daquele conceito de que o escritor ele só escreve e que o resto tem que acontecer sem a ajuda dele, né? Não existe mais isso hoje. Hoje, se eu vendi um número X de livros, boa parte foi pelo lançamento da época, mas uma porcentagem grande foi porque eu procurei onde é que o público que se interessa pelo meu tipo de escrita, aonde que ele está nas redes sociais, então é lá que eu vou comentar que o livro existe e mostrar onde é que pode comprar, enfim. Então, eu acho que é isso. Estamos encerrando, né? Então, eu vou agradecer a presença de todos, e depois desse discurso, eu não posso terminar sem convidar o pessoal que ainda está nos assistindo para curtir a página do livro, né? Do meu livro, que é facebook.com/3contratodos, e qualquer informação necessária também eu estou à disposição. Maravilha, excelente, Deco. Seguindo aqui nessa rodada final, Guga ou Fernanda Albuquerque Monteiro, fazendo aqui essa autopoliciamento, né, de uso do teu nome artístico. Tu comentasse, né, durante a nossa conversa aqui, que o coletivo foi bastante... foi uma contribuição importante para ti como escritora, né, pelo que eu... tentando resumir um pouco o que eu entendi. Como é que tu vê, então, essa provocação da nossa contribuição como coletivo para a literatura local? E aí, amarrando para o comentário final. Alex, eu fiquei muito surpresa positivamente com a quantidade de escritores que existem na cidade ou que estão morando aqui, com a qualidade do que escreve. Eu realmente não tinha ideia da quantidade de pessoas, assim. Isso me deixa muito orgulhosa, assim, sabe? Porque eu acho que Pelotas é um centro cultural, né? Eu não sei o conhecimento, se as pessoas conhecem outras cidades no estado, no país. Eu já morei em muitos lugares
E eu acho que Pelotas tem essa característica, assim, meio boêmia, meio cultural, e eu particularmente gosto muito disso, né? Mas eu acho que a Joyce está coberta de razão. Eu acho que as pessoas têm os seus motivos, mas, assim, se todo mundo se empenhasse um pouquinho mais, o coletivo ia mais longe, né? E eu vou dar um exemplo, assim, me custa muito estar na frente de uma câmera. Eu sou muito descontraída, vocês me conhecem nas reuniões, aqui eu falo muita bobagem, eu brinco, mas quando eu tenho que falar em público, eu travo. Realmente, eu brinquei com o Charlie, eu vou fazer um curso com ele de teatro, de coisa assim, para eu aprender a curtir isso e não ficar tão nervosa. Para fazer aquela chamada para o festim, eu tinha bebido vinho, né? Mais de uma taça, para eu ter coragem de fazer. E eu não fiz isso por mim, eu fiz isso pelo coletivo, porque eu achei que eu tinha que participar de alguma forma, entendeu? Se deu ser mais atuante. Então, eu espero sacrifícios, assim, de todo mundo do coletivo, para que o coletivo realmente possa crescer e possa fazer diferença, tá? É esse meu recado. Agradecer muito, eu acho que foi muito importante, eu estou super satisfeita com o resultado do nosso trabalho, contextualizando do pouco tempo que a gente teve, desde a ideia, e agradecer muito, que eu tenho certeza que todo mundo pensou nisso, né? Agradecer muito a Nara. A Nara foi uma personagem muito importante no nosso grupo do Festim. Infelizmente, ela não está aqui. Nara, por favor, sinta-se muito agradecida. O teu trabalho foi primordial, assim, para o sucesso do Festim, tá? E é isso. Excelente, ótima lembrança mesmo, deixar esse registro específico para a Nara. Eu também estou de acordo que ela foi fundamental, né, para operar várias dimensões desse nossa audácia de produzir um evento literário digital, né, pela primeira vez e tendo essa impressão positiva no final de tudo do trabalho. Leonardo, então, encerramos contigo com teu comentário final, tua visão sobre essa última provocação, aí para a gente fechar nosso bate-papo entre autores do coletivo Autores de Pelotas, pensando o que há depois deste inverno, né, neste extremo, essa produção, essa ou não, afetação ou não do contexto pandêmico na nossa criação, e a ideia, então, de contribuição à literatura local, regional, aí na visão do Leonardo Alves. Peraí. Agora o microfone está ok. Não está saindo voz? Tá. Não, eu me sinto bastante honrado de estar com o pessoal aí. Foi para mim, assim, em termos de vivência, assim, foi muito legal ter conhecido o coletivo, ter entrado no coletivo e ter sido recebido muito bem, né? Muito bem, por sinal. E eu acho, assim, que o coletivo, ele tem eu acho que é um grupo heterogêneo no sentido de que cada um, né, tem o seu estilo, né? A gente não está criando, assim, por exemplo, um movimento pelotense de cultura, né? Com todo mundo engajado no mesmo estilo, né? Como se fosse, sei lá, Semana da Arte Moderna, né? A gente tem esse grupo bem heterogêneo, mas isso daí é muito legal, assim, a gente vê isso, inclusive nas feiras, né? Porque, por exemplo, assim, a gente tem lá um livro, um romance da Joyce, aí tem um livro mais voltado para autoajuda, né? Então, assim, quem procura um livro, daqui a pouco já acha o outro, sabe? Então, a gente tem... Isso daí acaba sendo bastante positivo, né? Esse grupo diversificado, essa diversidade. Claro, embora a gente tenha alguns traços em comum. Eu e a Guga mesmo, a gente escreve poesia, né? E mesmo a Joyce, que escreve romance, ela gosta de uma linguagem mais poética e tudo, né? Mas de certa forma, cada um tem um viés, né? E eu achei muito legal a iniciativa do festim virtual, né?
Eu me lembro que quando é que foi? Foi em abril, que aí foi postado no grupo ali, esse ano não vai ter festim. Aí depois voltou essa ideia do festim virtual, e eu fiquei super feliz, assim, e, sei lá, me senti entusiasmado, né, em poder ajudar, e fiquei feliz com essa coisa de tentar, mesmo diante desse problema, assim, a gente conseguir, através da tecnologia, né, que para muitos, né, assim como a Fernanda disse que para ela é difícil, para mim também é difícil, né, contornar essas questões, né, e conseguir dar um trabalho legal aí para quem tiver interessado em conhecer os autores locais daqui de Pelotas e tudo, né, tem muita gente boa. Aqui a gente tem exemplo de 6, no mínimo, que são bons, né, e sei lá, fico bastante feliz, assim, e eu senti uma coesão legal no grupo, assim, né, por mais que cada um tivesse no seu lugar. Eu conversei um pouco com a Joyce, com o Alexander, né, então, assim, foi um momento muito bom para mim, está sendo ótimo, assim, teve um tempo que eu quase saí do coletivo, que eu não estava muito bem, achando que eu não estava, sei lá, me dedicando o suficiente por problemas pessoais, né, mas eu estou bastante contente, assim, e orgulhoso de fazer parte desse grupo. Obrigado a todos. É isso aí. Excelente, obrigado, Léo. Obrigado, Léo, obrigado, Deco, obrigado, Joyce, obrigado, Pedro, obrigado, Guga, obrigado a todos que nos acompanharam, né, nessa live, nessa nossa última transmissão ao vivo, última parte da programação desse nosso primeiro evento totalmente digital, virtual. Esse esforço aqui, como todos que nos acompanharam puderam perceber, de organizar um evento dessa dimensão sem ter a receita, sem ter a fórmula, aprendendo a usar a ferramenta. A Joyce comentou, né, como que a gente teve que ir lidando aqui com usar os aplicativos que ligam na página do Facebook, enfim, todo esse manejo da digitalização também foi um aprendizado, parte desse evento. Então, agradeço demais aí também pessoalmente a oportunidade de ser parte desse grupo e estar aprendendo junto e estar provocando essas ideias, difundindo, né, a literatura, seja de Pelotas ou seja qual seja, mas, né, essa relação de criação, né, do artista com as letras e convocando também o nome da cidade, chamando uma reflexão sobre identidade, que eu acho muito importante que a gente realiza nesse grupo. Obrigado, então, a todos. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Se alguém tem mais algum comentário, não sei, alguma informação que não dei. Se não, uma boa noite aí para todo mundo. Sigam acompanhando as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Eu Leio Pelotas, e no YouTube agora, que é Boa noite. E é o grande Boa noite, pessoal. referência aí que a gente criou nesse festim, novamente pelo trabalho da incansável Nara nesse processo. Obrigado, povo. Valeu. Até o ano que vem. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.